Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 320. Me lembra muito bem aqui o Jeff Nunes, falando que é o número 320. Eu já estava perdendo as contas. Você vê ao meu lado aqui Guilherme Longo, mas certamente você está se perguntando quem que vocês trouxeram dessa vez, Eric? E você vai ficar sabendo agora nessa câmera aberta, nessa tomada aberta, porque temos aqui um dos destaques da Stock Car nos últimos anos, especialmente em 2024, com roupa nova em 2025. Eu estou falando de Arthur Leite. Muito obrigado por reservar um tempinho aqui com a gente, Arthur, especialmente agora, nesse momento aí que você também está anunciando aí a nova equipe, um novo patrocinador, mas a gente vai falar bastante de Fórmula 1 aqui. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Viu? Pô, obrigado Eric, Gui, valeu pelo convite. Acompanho bastante aí o podcast de vocês, gosto muito de escutar. Eu que não só piloto, mas um fã de corridas de automobilismo, Fórmula 1. Então a gente vai ter bastante assunto para falar hoje. E eu quero também saber os detalhes, os bastidores aí da sua nova equipe para 2025, a Stock Car, que você sabe muito bem, o Motorsport.com é a casa da Stock Car Brasil. Gui, olha só. Estamos aqui. Hoje a gente vai viajar. Não, vamos viajar. Putz, eu adoro esses programas com essas temáticas em que a gente pode viajar. Você não sabe, eu fico ansioso para gravar. A gente está trazendo aqui um convidado que ele já mudou de equipe, né? Novo patrocinador, já é favas contadas, né? Mas o mercado da Fórmula 1 já está fechado para 2025, apesar da Daqui Alpine... a pouco reabre de novo. A Alpine vai fazer aquela viajada, né, que a gente sabe que vai acontecer. Helmut Marko está sempre ali. Helmut Marko fazendo questão de não deixar nenhum piloto, especialmente da RB, tranquilo, né? Mas ano passado, né, que eu me lembre, os nossos programas aqui no Reta Final, nos nossos programas pós, qual o Arthur participou inclusive de um Q4, a gente sempre falava da especulação, rumores surgindo. Agora a gente vai aqui viajar, como você mesmo disse, como seria a Fórmula 1 se alguns desses rumores tivessem efetivamente se concretizado. E aí, eu vou até puxar aqui minha cola, né, que eu estou mandando mensagens aqui para a esposa, mas eu estou colando aqui. Detalhe, obviamente, você que é um fanático por Fórmula 1 e acompanha as notícias não só no motorsport.com, a ideia, quem viu no noticiário esses dias também, foi muito a contribuição para o site The Race Internacional, inclusive The Race, a nova casa de Jonathan Noble. Um abraço, Jonathan Noble, você é o cara, mesmo não estando mais na firma. Olha só, voltando ao assunto, se por um acaso Alex Albon, pegando o primeiro exemplo, voltasse para a Red Bull, como que seria esse cenário, na sua opinião, senhor Guilherme Longo? Olha, seria uma grande história de redenção. Foi um dos primeiros rumores mesmo surgidos no ano passado, quando o Pérez ele tem um início de temporada até que forte, mas já começa a patinar depois da quinta, sexta corrida. E aí se falava muito do Albon, num contexto em que o mercado já estava se mexendo, né? O Hamilton é contratado pela Ferrari antes mesmo do início da temporada, em 1º de fevereiro, completou um ano essa semana, inclusive. E aí fica essa questão do futuro do Pérez, antes dele assinar o contrato de 2 anos. Seria uma grande história de redenção de um piloto que é demitido da Red Bull no final de 2020 para dar lugar a Sérgio Pérez. Sai pela porta dos fundos. Exato, né? O Albon não tem vaga no grid em 2021, ele volta em 2022 com a Williams e tem uma trajetória muito boa que coloca ele de novo lá em cima. E a Red Bull não foi o único lugar que o nome do Albon circulou. Falava-se inclusive de Ferrari. E isso ainda também lembro. Em 2023, antes da contratação do Hamilton. A questão é, o que o Albon poderia fazer na Red Bull? Com certeza seria um piloto mais maduro do que aquele da passagem de 2019 e 2020. Ele chega na Red Bull ainda no ano de estreia dele na Fórmula 1. Apanha de um carro que ainda não era o carro de 2021, que o Verstappen é campeão, mas que começa a dar sinais. Tem os seus problemas com o Hamilton na pista, né? Alguns toques que tiram nos pódios. O Marco, inclusive, fala que a queda de performance do Albon está muito ligada ao Hamilton. Mas assim, forçou a barra, né? O que o Albon poderia fazer esse ano, cara, é complicado, porque a Red Bull tá numa queda, não é o mesmo carro dominante de 2023, a gente viu a queda do ano passado,
Ele conseguiria fazer muito mais? Ele conseguiria andar próximo do Verstappen? Não sei, tenho minhas dúvidas, porque o Verstappen ano passado fez mais milagre do que qualquer outra coisa. E tem essa questão também, né? Porque o álbum, esse rumor também, ele ganha força, o nome do álbum surge porque, primeiro, ele estava dando um cacete no próprio Logan Sargent. Sim. E quando o Franco Colapinto vem, e chegando, né, Arthur? Não sei se você chegou a pegar. O nome do álbum já estava ficando meio assim, poxa, será que esse cara é realmente... É tão bom, né? Tão bom quando a gente estava falando aqui, colocando ele em um monte de lugar, né? Aquela frase, você é tão bom quanto o seu último resultado, é muito real, né? Existe, com certeza. Eu acho que o álbum, a passagem dele pela Red Bull ficou um pouco estremecida, mas depois a gente começa a olhar desde os primeiros companheiros de equipe do Verstappen, né? A gente lembra da época do Daniel Ricciardo, que no começo até andava muito próximo, e depois o Verstappen foi evoluindo, e a gente via o quanto que ele andava próximo, e depois colocam outros nomes que andavam um pouco mais distante, e a gente fala, putz, talvez tiraram o Ricciardo no momento que ele andava próximo ainda, né? Comparado com os últimos companheiros. Então, eu acho que a volta do álbum para a Red Bull talvez seria positivo, né? É difícil de julgar, né? Óbvio que a Red Bull teve dominante aí nos últimos anos, agora que nem o Gui falou, nessa última temporada não era mais tão dominante, a McLaren chegou muito próximo, a Ferrari andou muito, muito próximo também em algumas corridas, teve algumas etapas, uma era muito dominante, na outra já era outra, então eu acho que esse é o legal da Fórmula 1 hoje em dia, né? A gente vai para algumas pistas que a gente não sabe muito o que esperar, óbvio que a gente prevê alguns resultados bons das melhores equipes, mas mais difícil de prever. Eu acho que ele é um cara muito mais maduro hoje em dia, o álbum, com certeza. Ele saiu pela porta dos fundos, mas teve ótimos resultados. Então, pode ser que talvez agora era o momento de ele voltar e talvez mudar um pouco a história e a visão dele dentro da Red Bull. Mas, que nem você falou, acho que é tão bom quanto a última corrida. E com certeza acho que ele merece uma oportunidade boa. E aliás, o álbum, a gente aí tirando do campo do IC e trazendo para a realidade, 2025 é um ano muito importante para ele, porque ele vai ser testado num nível que nem com o Verstappen ele foi testado, porque ali ele ainda tinha a desculpa de ser um piloto jovem, primeiro ano, segundo ano. Agora ele vai ter o Sainz do lado, um piloto que já ganhou corrida, um piloto que já fez pódio. Então, para o álbum se provar esse ano é muito importante para continuar mostrando que ele é um piloto que merece voltar a subir dentro do grid da Fórmula 1. Um outro caso agora que a gente vai trazer aqui, que também foi colocado como rumor, né, nesse último ano, em 2024, até, acho que creio eu, depois, assim que basicamente foi anunciado o Hamilton na Ferrari, né, e o mercado ele se abriu muito cedo, que é o caso do Esteban Ocon na Williams. Esse não é nem rumor, né? O Ocon, de fato, tem a história do GPS que bem ele lembrado, foi pra bem Grove. lembrado. Ele chegou a negociar com a Williams. Explica pra galera esse caso. Que é bizarro. Esse rolo do Ocon, antes dele parar na Haas, aconteceu uma história meio absurda, né? Ele pegou um carro, que era um carro que pertencia à Alpine, e aí foram mexer na parte de GPS, eu não sei se alguém que estava mexendo no carro, não sei o que, e descobriram o endereço de Grove, que é a sede da Williams. Então o Ocon, de fato, esteve na sede da Williams ano passado. Tinha o GPS ali que certamente o Ocon não sabia que botou o estava Waze sendo do rastreado. carro. Não, era o Waze do carro mesmo. O pessoal tava desconfiado já e foi procurar, né? Quem procura acha. Então. E aí, de fato, houve uma visita. O quão sério foi a negociação, não sabemos. Até porque o anúncio do Sainz demora para acontecer. O Sainz é anunciado fim de agosto, começo de setembro. Então, nisso, o Ocon já estava negociando com a Haas também. Então, aí foi até mais concreto. E aí depois, até engraçado, né, que a Williams tinha essas negociações, e aí no final ela acaba tendo que ceder o Franco Colapinto porque não tinha mais vaga para ninguém. Mas é interessante, uma dúvida, você recebe carros das montadoras, das equipes, elas te cedem carros? Ano passado eu tinha uma parceria com a montadora, esse ano não. Porque mudei o patrocinador. GPS, essas coisas. Mas vou ficar de olho. Sempre que eu receber um carro, eu já vou ficar de olho. Fica esperto ali. Usar direto no celular, nem colocar no CarPlay, né? Vai que, né? Exato. Mas é uma história bem louca essa, né? E talvez, né? Eu não sei, sincero e honestamente, não sei se
dá pra gente falar que as opções que o Ocon tinha e para onde ele acabou indo, eu acho que basicamente se equivale, né? Eu acho que assim, ele poderia ir para Williams, ok, que uma equipe também tentando, né, ser aquilo que um dia já foi, e a Haas que evoluiu bastante com o Ayao Komatsu, né? Falei o nome dele certo, né? Yes. Então, ficou elas por elas, né, Arthur? Acho que não tem muito o que reclamar dessa escolha dele, né? Exato, eu acho que chega num momento de carreira também, o próprio Ocon ali, ele tinha as negociações que a gente falou, Haas, Williams, putz, será que ele fez a decisão correta ou não? Talvez não era uma decisão 100% dele, né? Sim. Nem sempre é 100% do piloto, talvez foi o que realmente sobrou. Mas difícil, eu acho que mesmo ele tendo que escolher entre uma das equipes é uma decisão super difícil, que a gente nunca sabe como é que vai ser no próximo ano. A gente sabe que mesmo que, vamos supor, trazendo pro meu lado da Stock Car um carro 100% novo, mesmo assim a gente não sabe como que vai ser as equipes, né? Às vezes uma equipe... A hierarquia de forças. Né? Exato, então mesmo que seja o mesmo carro, a gente nunca sabe, tem um desenvolvimento todo por trás, a Fórmula 1... o pessoal está no túnel de vento e 100% focado em desenvolver o carro. Então, acho que com certeza não foi uma escolha 100%... Nunca vou julgar ele por 100% certo, 100% errado, mas talvez foi algo que para ele fez sentido no momento e tomara que dê certo, né? Inclusive, eu acho que o Ocon acabou tomando a decisão correta entre Haas e Williams, porque a Haas foi melhor que a Williams ano passado. Sim. Eu tô até com a tabela aqui aberta, a Haas terminou em 7º no Mundial, a Williams em 9º, 58 pontos contra 17. E na Haas ele é inquestionavelmente o líder esse ano, porque ele tem do lado um Berman estreante e tal. E na Williams ele teria o Albon, que já é o piloto que tá lá há mais tempo, que é um piloto, tem menos tempo de Fórmula 1 do que ele, mas já é veterano, não dá para ser considerado um novato também. Então eu acho que, seria no fim das contas... Seria mais forte ali, não? E querendo ou não, a Haas, no momento, essa questão da parceria técnica com a Toyota é interessante. A Williams tem essa perspectiva de 2026 se aproveitar de um bom motor Mercedes, etc., mas não é a mesma coisa. Eu acho que o Ocon, no fim das contas, tomou a decisão correta. Perfeito. Agora nós vamos falar talvez do piloto mais alvo de especulações em 2024, tudo por causa de Lewis Hamilton, né, Gui? Que nós estamos falando de Carlos Sainz. A cada semana ele era colocado em uma equipe da Fórmula 1. Red Bull, Mercedes, Alpine... foi para Williams. Aquele humorista inglês lá, Conor Moore, se não me engano o nome dele, ele fez uma abertura alternativa da Fórmula 1 e quando chegava na vez do Carlos Sainz, ele fazia assim, só a galera que está assistindo a gente vai entender. Ele colocava a mão no rosto e falava assim: calme, me liga, né? Querendo ir para Mercedes. Mas parece que ele esteve perto também da Alpine, né? E como que vocês imaginam? A Alpine é aquele caos, né? Super... uma zona, né? Tanto que a gente estava falando agora aqui que o Durham já inicia a temporada com os dias contados, né? Mas eu acho que seria diferente uma dupla Gasly e Sainz, né? Independentemente se for com o Durham ou ao teu próprio Franco Colapinto, né? Se tivesse dado tempo aí, ou a oportunidade, né, Arthur, pro Sainz ir para a Alpine, talvez internamente pode até ser uma zona, mas pelo menos a dupla de pilotos estaria bem resguardada, né? Com certeza. O Sainz é um cara que sempre me falaram muito bem dele. Até de pilotos que eu conheço, o próprio César Ramos ali, sim, que é um grande amigo meu, é um cara que cresceu junto com ele e sempre falou, cara, esse cara era muito bom nas categorias de base. E me surpreende que ele chegou na Fórmula 1, ele sempre foi um cara muito bom, né, obviamente, mas ele nunca conseguiu se sobressair tanto sobre seus companheiros de equipe. Ele sempre falou, o Cezinha sempre falou, cara, nas categorias de base era o cara que destruía os companheiros de equipe. E chega numa Fórmula 1 que ele andou muito bem do lado do Leclerc, que é um dos grandes revelações dos últimos anos, obviamente, e do próprio Norris também, que eu acompanhei de perto, ele correu bastante com meu irmão nas categorias de base, era um cara que desde a Fórmula 4 todo mundo sabia que ia chegar na Fórmula 1, porque era um cara muito fora da curva, a família tinha condições, era aquele cara que todo mundo olhava com bons olhos também, um cara muito bom fora da pista também.
Então, cara, o Sainz é um piloto, para mim, muito bom. É um piloto que, saindo da Ferrari, obviamente, ele tinha algumas opções pelo nome que ele conseguiu construir dentro da Fórmula 1, mas nem sempre é a opção que a gente mais quer. Óbvio que ele quer disputar um campeonato, quer ser campeão de Fórmula 1, mundial de Fórmula 1. Talvez na Ferrari, ele, obviamente, era uma potência grande para ele ter a oportunidade de disputar um campeonato. Agora, indo para uma equipe muito menor, as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Obviamente. E querendo ou não, ele não é um cara mais tão jovem. Então ele sabe que talvez ele pode estar no fim de carreira de Fórmula 1, mesmo não sendo tão velho, né? Ele tá mais próximo do fim do que do começo, sim, né? do Obviamente. Começo. Então, essa ida dele para uma equipe muito menor, eu acho que ele, querendo ou não teve muita saída, né? Ele tinha algumas outras opções, que nem a Alpine, que era uma boa opção, mas também não era uma opção para ganhar campeonato, né? A gente sabe disso. Então, por isso que talvez indo para Mercedes seria uma ótima opção para ele realmente conquistar o que ele sempre quis. Mas a gente nunca sabe, o mundo da Fórmula 1 ele é dinâmico. Ele é dinâmico, as coisas podem mudar, mas eu acho muito difícil uma equipe que não teve os melhores resultados nos últimos anos disputar por um campeonato mundial. Então, acho que era uma opção que ele teve e, obviamente, vai acrescentar muito para a equipe. Com certeza, eu acho que vai evoluir tendo um Carlos Sainz lá dentro. Mais difícil disputar um campeonato. Desses rumores todos do Sainz do ano passado, tem dois que eu gostava mais da probabilidade, que era a Red Bull reeditar a dupla Verstappen e Sainz, que é a dupla da estreia de ambos na Fórmula 1. Eu acho que o Sainz seria um piloto muito interessante para ajudar a desenvolver de novo o carro da Red Bull, colocar de novo lá em cima, mas de longe para mim o que era mais interessante, e esse rumor inclusive perdurou até o fim do ano, mesmo com os dois pilotos já anunciados, que era uma potencial troca. O Sainz ir para a Mercedes e o Kimi Antonelli ir para a Williams. Por quê? O Kimi Antonelli, estreante, fazendo o primeiro ano de Fórmula 2, pegou uma Prema que não soube entender esse carro novo do efeito solo, então ele sofreu bastante, terminou em 6º ou 7º na Fórmula 2, e o Toto vinha falando ao longo do ano assim, putz, talvez o Kimi precisa de mais um tempo, precisa ter um pouco mais de compreensão com a situação dele. Hesitou muito em confirmar o Kimi. Sim, né? Exato. E tinha esse rumor que estava muito forte de que eles poderiam fazer essa troca, colocar o Kimi Antonelli pelo menos um ano na Williams, para ele poder correr e aprender sem ter essa pressão de estar andando numa equipe de ponta. E o Sainz jogar ali na Mercedes, e nisso eu acho que quem ficaria preocupado era o Russell. Sim. Porque aí chega na hora, tipo, quem que eu demito aqui para colocar o Kimi Antonelli no lugar? Se o Russell não dá uma coça no Sainz, o Russell poderia acabar sendo demitido. Seria ele o escolhido para gentilmente se retirar da equipe, mesmo com esse vínculo com o Toto Wolff há muitos anos. Agora, a gente já falou dele aqui, né, como talvez o grande fenômeno de 2024, que foi o Franco Colapinto. Né, naquela luta ali de todo mundo descobrindo o Colapinto na Fórmula 1, e também ao mesmo tempo descobrindo que ele não teria equipe para correr em 25. De repente, parece, naquela crise do Pérez, né, Guilherme? Será que o Colapinto vai para a Red Bull? Essa foi uma das especulações e no final acabou não dando certo. Mas como seria a dupla Max Verstappen e Franco Colapinto, além de explodir a Argentina, né? Que é uma possibilidade, talvez, aí se a Red Bull tem um carro bom, num dia que o Verstappen não estivesse bem, poderia ser o Franco Colapinto vitorioso, vencedor de corrida da Fórmula 1, que para mim ainda seria primeiro em 40 anos, desde o Reutemann, eu acho que não tem um argentino vencendo na Fórmula 1. 40, acho que bobear é mais, hein? Mas enquanto... Não, porque o Reutemann é 81 ainda. 80, mas estamos em 2025. 40 e poucos anos. Isso. Nem eu lembro de vitória do Reutemann na Fórmula 1. Mas, inclusive, tem uma história de que o Oliver Mintzlaff, que é hoje o CEO da Red Bull para questões esportivas, chegou a visitar o Colapinto no Hospitality da Williams em Las Vegas. Então, de fato, o negócio deu uma certa avançada. Mas, assim, eu acho que o Franco acabou sendo vítima das próprias condições, né? Ele entra na temporada muito tarde, ele brilha muito no começo, mas no momento em que as negociações já estão todas muito avançadas, e ele chega na Fórmula 1 sem brilho nenhum, porque na Fórmula 2 ele era mais um piloto.
Ele não era um piloto de destaque que estava vencendo corridas, ele não estava tão não havia forte. um clamor, olha, esse cara da Fórmula 2 é bom. Porque não se falava dele, se falava quem? Do Berman, porque já tinha corrido, do Kimi Antonelli, porque era o futuro da Mercedes. Depois entra o Adjar, porque ele lidera o campeonato, o Bortoleto entra no meio da temporada, o Franco estava voando baixo ali. Exato. Então, ele não estava no radar de ninguém. Quando ele entra e começa muito bem, já estava tudo meio avançado. E depois ele também é vítima da própria situação, porque ele começa a ter vários problemas, bate bastante. Tanto que naquele campeonato dos prejuízos financeiros, apesar dele ter feito 9 corridas, ele tá lá em cima. Ele é tipo um dos 5 pilotos que mais causou prejuízo financeiro para a equipe. Então eu acho que as circunstâncias foram todas se fechando para ele, mas como dupla, não sei, ele também ficaria atrás do Verstappen. A questão é ele ficaria dentro daqueles 3 décimos que o Helmut Marko sempre fala, que o companheiro tem que estar do Verstappen? Aí não sabemos. A questão é, Franco Colapinto volta ao grid esse ano. A única questão é, quando? Então, Colapinto foi um cara que eu acompanhei bastante nas categorias de base. Até tava olhando esses dias uma corrida de kart que eu fiz lá em 2011, eu acho, em Las Vegas. Eu tava olhando o grid, tinham, sei lá, 80 pilotos. Às vezes eu olhava o grid e tinha, tipo, pô, esse cara tá na Fórmula 1 hoje. E um dos pilotos que tava nesse grid era Franco Colapinto, tava o Pato O'Ward lá da Fórmula Indy também, então tinha uma galera, o próprio Logan Sargent também tava. Então, mas é difícil de explicar algumas coisas, né? Porque a gente vê um cara aqui nas categorias de base, tudo bem, não é que era um piloto que andava mal, mas ele nunca foi um destaque, né? Ele sempre foi um cara que estava ali 5º, 6º, 7º, ganhava uma corrida, outra, e aí chega na Fórmula 1 andando de igual para igual com o Albon, que é um cara que a gente mesmo falou anteriormente que estava andando muito bem, sai da Red Bull numa fase não muito boa, mas entra numa Williams meio que como líder da equipe, conquista seu espaço e anda de igual para igual tirando um Sargent que estava tomando um caminhão, né? Então, Sim. Então é um cara que surpreendeu muito e é aquela coisa da oportunidade, né? O cara tem que ter uma oportunidade e conseguir agarrar e ele fez muito bem. Óbvio que depois, que nem o Gui comentou ali, eu acho que o motivo de ele não ter conseguido assinar é porque ele não conseguiu manter os bons resultados, como ele foi lá no começo, que foi aquele boom que ninguém esperava no começo, né? E depois, obviamente, uma série de acidentes que ninguém sabe o que estava passando na cabeça dele, se ele recebeu alguma coisa de tipo, não, a gente precisa fazer tantos pontos, a gente assina, ou a gente precisa de mais bons resultados, é uma pressão interna psicológica muito forte. Então, eu acho que ele fez um bom trabalho, eu acho que nada apaga o trabalho que ele fez e, que nem o Gui falou, acho que ele volta pro grid da Fórmula 1 em breve. Assim, se ele recebe essa atenção, né, eu acho que tem duas questões aí. Eu acho que viram ele como um grande piloto midiático, né, até porque a Red Bull tem esse DNA também, terem pilotos superstars e tal. Isso diminuiu bem nos últimos anos, mas talvez ali que você falou, o Oliver Mintzlaff, deve ter visto isso, né, falar, pô, eu preciso de uma dupla que midiaticamente pode me trazer um retorno interessante. E assim, o impacto do Colapinto foi imediato a chegada dele. Ele entra na temporada no GP da Itália, faltando 2 meses para o GP de São Paulo. Os ingressos todos vendidos. O que você via em Interlagos, em São Paulo, aquele fim de semana? Argentino para cima e para baixo. Os caras organizaram um bandeiraço a favor dele na Avenida Paulista. E então, outra, tipo, a gente de Stock Car correu na Argentina, né? Era bizarramente quantas pessoas estavam com a camisa do Colapinto. Era bizarro, assim, a gente andava na rua. Fazia um mês que ele tinha começado. Exato, a gente andava na rua. No autódromo nem se fala, né? Porque sim, todo mundo foi de automobilismo. Mas até na rua, a gente via o pessoal com camisa escrito Colapinto atrás. A gente falava, meu Deus do céu. E eu acho que é um pouco do que vai acontecer até com o próprio Bortoleto aqui no Brasil, né? Eu acho que o brasileiro precisa disso. Óbvio que o argentino ele é muito, muito fã, muito apaixonado por corrida. Mas o brasileiro também é e precisava de um brasileiro, né? Óbvio que a gente pode falar depois um pouco sobre o Bortoleto, a gente provavelmente vai falar. Mas eu acho que pro Brasil é algo muito, muito importante. Pela mídia, por tudo, né? Não, sim, a gente vai... A nossa autoestima, né, volta um pouquinho também depois de sofrer tanto. Agora deixa eu colar aqui novamente. Né, a gente vai falar de Sauber agora na sequência. Porque uma das... Graças a Deus, não se concretizou. Graças a Deus. Liam Lawson na Sauber. Rapaz, ainda bem que não deu certo, porque
deu tudo certo ali, o Leon Lawson vai para a Red Bull, é isso aí, e deixou a vaga ali, o assento bonitinho para o campeão da Fórmula 2. Mas eu acho que de todos os rumores do ano, esse era um dos mais absurdos. Porque alguém ia rodar dentro daquela estrutura da Red Bull e ele era o primeiro candidato. Não Sim. tinha como ele sair Mas dali. foi uma espécie de ameaça, ó, se vocês não colocarem o Lawson... Tinha essa história de que até setembro ele tinha exclusividade de negociação e depois ele podia conversar com outras equipes. Mas assim, numa situação em agosto, em que você tinha na Red Bull Max Verstappen e Sérgio Pérez. Você Renovado. tinha renovado, mas na corda bamba, né? Ele vai para as férias de verão, aquela história de vamos ter uma reunião para decidir o futuro dele. E a RB, que tinha o Tsunoda já dando sinais de que tá ficando de saco cheio dessa coisa dele não ser considerado para Red Bull. E o Ricardo, que tava apanhando mais que um saco de pancada, alguém ia acabar saindo ali. Então, aquilo eu acho que foi mais uma cartada do Lawson, tipo, cara, faz alguma coisa ou vocês vão me perder. Eu não consigo ver de outra forma isso. Sim, mas o fato é que houve um rumor, né, e ele acabou ficando no grupo Red Bull. Você falou do Bortoleto, que acabou se beneficiando com essa não ida do Lawson. Você chegou a competir com ele também? Qual é o seu conceito com o nosso querido Bibi? Que muita gente da Stock Car chama ele de Bibi ainda, né? Exato. Não, Bortoleto é um amigo meu, né? Eu conheço ele há bastante tempo, ele é um pouco mais novo, então sempre nas categorias do kart, que a gente se conheceu lá há muito tempo. Ele é uns 2, 3 anos mais novo, eu acho, então ele tava sempre umas 2 categorias abaixo, mas é um cara que eu acompanhei sempre desde muito cedo. Então, sempre foi a família inteira, na verdade, tem uma relação até engraçada que meu irmão, quando eu tava morando na Inglaterra pra correr de Fórmula 3 inglesa, morou com o Enzo, que é irmão do Gabriel, e morou com o Zeca, que é um dos caras da KTF, né, da equipe. Então, a gente tem uma relação próxima, assim, e eu, acompanhei basicamente a carreira inteira do Bibi aí rumo à Fórmula 1, e também às vezes a gente anda de simulador junto, então é um cara que eu conheço há bastante tempo, uma pessoa fantástica, além de piloto, né? Piloto a gente não precisa nem falar. Sim. O piloto que ganha a Fórmula 13 e Fórmula 2 no primeiro ano, a gente sabe que é fora da curva, como a gente chama aí no automobilismo, e... eu acho que ele chega numa estrutura, obviamente um primeiro ano difícil aí com a Sauber, mas com uma vinda da Audi aí para a Fórmula 1 junto com a equipe Sauber, eu acho que não tinha lugar, talvez obviamente entrar numa Red Bull, numa Mercedes, mas isso a gente sabe que não tem como, né? É muito difícil de um piloto chegar, que nem um Antonelli, chegar diretamente numa Mercedes, é porque realmente... Tem que estar muitos anos ligado ali. Tem que estar ligado, que nem o Hamilton, desde a época da McLaren, desde o kart, né? Então, ligado à academia. Então, acho que ele fez uma ótima escolha. Eu fico muito feliz por ele, por toda a família, pelos brasileiros. Eu acho que a gente precisava disso, voltar a torcer, voltar a acordar cedo no domingo de manhã aí, como todo mundo fazia na época do Senna. Eu não era vivo, né? Mas acompanhei, todo mundo sempre falava. Mas muito contente e tenho certeza que ele vai representar muito bem. Antes da gente ir para o próximo tópico, acho que você quer falar também ou não, no caso da Sauber? Então, não, a Sauber é só mencionar, né? Porque foram vários nomes que tiveram ligados a essa vaga, inclusive o outro brasileiro, né? O Felipe Drogovic também teve o nome ligado antes do Bortoleto, quando o Binotto assume o cargo de CEO no lugar do Andrea Seidel, se eu não me engano, ali em agosto. Um dos primeiros nomes que surgem para ocupar a vaga ao lado do Hulk, que já estava anunciado, era o Drogovic. Então, a gente estava torcendo para um brasileiro, que quer que fosse, ter o brasileiro ali. Uma pena a situação do Drogo, né? Um campeão numa temporada muito forte da Fórmula 2, não dá chance para absolutamente ninguém. E tá aí já 3 anos depois ainda sem ter uma chance. Uma questão que eu vou levantar aqui, Arthur, todo mundo que vem, ou boa parte dos pilotos que vêm aqui, sempre falam da questão do simulador, né? Todo mundo se encontra no simulador, né? Virou um grande ponto de encontro dos pilotos e todo mundo hoje se conhece, né? Até o próprio Bortoleto, quando veio aqui, falou do Verstappen e tal. Com quem que você já bateu roda e quem é teu amigo de simulador aí? Hoje a pessoa mais próxima minha no simulador é o próprio Dudu Barrichello. Ele tem uma equipe até de simulador e eu sou um dos pilotos da equipe dele, então a gente tá basicamente sempre junto ali no Discord, que é o lugar que a gente acaba se falando. Então
a gente passa horas e horas batendo roda. Sim. Mas já encontrei bastante gente. Encontrei já... Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu tava correndo uma corrida de Fórmula 3 no simulador. E no fim eu fui olhar quem eu tava batendo roda era o Will Power da Fórmula Indy. Legal. Caramba. Aí eu lembro na época da pandemia era todo mundo andando de simulador. Era o próprio Tony, né? Um cara que tá sempre no simulador. E é curioso, porque eu lembro que quando meu irmão foi correr de Fórmula Indy junto com ele, de companheiro de equipe, o Tony era um cara que odiava fazer simulador. Ele odiava ir pra... Uma coisa muda, né? E ele, tipo, falava assim, não, eu não vou ir fazer simulador. Vai lá, Matheus, faz lá e depois a gente conversa. E aí, óbvio que ele fazia por compromisso com a equipe, mas era isso, ia lá e ia embora. E aí, quando veio a pandemia, meu irmão começou, não, Tony, vamos começar a andar e tal com a gente tá sempre andando. Ele foi lá, começou comprou as coisas lá e hoje é um dos caras que mais gosta de simulador, tá tem sempre. Equipe, né? Exato, tem equipe e faz live todo dia andando de simulador, então as coisas mudam. Mas já encontrei Verstappen, já encontrei Palou, já encontrei... O simulador é muito daquilo de óbvio, que é um momento de a gente treinar, focar e melhorar nossa pilotagem, mas eu acho que é um momento muito de a gente conseguir descontrair, fazendo o que a gente gosta, né? A gente é piloto, a gente ama competir, correr, a gente precisa estar batendo porta e dando risada, então é um momento que a gente tira do dia aí pra a gente passar algumas boas horas na frente do simulador, dando risada e fazendo o que a gente gosta. Perfeito. Próximo personagem, eu não sei se gosta de simulador, eu acho que sim. Acho que na pandemia ele chegou a correr. Mas ele teve o nome dele aí ligado a 2 grandes equipes, né? E é um cara interminável dentro da Fórmula 1. Eu estou falando É um novato, basicamente. Novato. Novato há muito tempo que ele é novato. Algumas décadas ele é novato, que é o Fernando Alonso. É interessante que o nome dele esteve ligado basicamente a Mercedes e a Red Bull em um dado momento na temporada passada, né, Guilherme? Eu acho que a Mercedes acabou sendo um pouco mais concreto. O nosso próximo caso, talvez até mais, publicamente falando. Mas a Red Bull eu acho que foi mais especulação, coisa assim. Alonso é um dos maiores da história. Inquestionável. E a Aston Martin esse ano andou sozinha, andou num limbo. A Aston Martin não incomodava ninguém e não era incomodada por ninguém. Ela foi a 5ª colocada no Mundial de Construtores, longe da 4ª e bem longe do 6º colocado. Então, cara, seria muito legal ter o Alonso de novo numa equipe de ponta, uma equipe que tem condição de lutar por pódio, potencialmente por vitórias. Porque assim, o cara tá com 42, 43? Basicamente. E mesmo assim é um piloto de altíssimo nível. E aí ele certamente cresceria, né? Eu me lembro muito bem no começo de 2023, quando a Aston Martin é a grande novidade do início daquela temporada, que o Alonso coleciona bons pódios, né? E ficava falando da 33ª, que na verdade não é muito 33ª, mas tudo bem, da vitória. Mas assim, ela podia ter vindo, se não fosse aquela cagada da Aston Martin em Mônaco. Em Mônaco, exatamente. Né? Mas que seria, assim, talvez não seria tão forte como foi Hamilton na Ferrari, mas Alonso na Mercedes seria bombástico, né? Mas seria Alonso e Verstappen seria nível Alonso-Hamilton. A dupla Alonso-Verstappen seria fantástico. Seria guerra. Não, mas eu acho que é um grande problema. Imagina o Alonso chegar na Red Bull, na casa do Verstappen, depois de tantos campeonatos. A gente sabe a grandeza. Alonso, um dos maiores da história, obviamente. Mas não é difícil, não é fácil, no caso, pro Alonso chegar numa equipe sabendo do seu potencial, mas sabendo que o Verstappen é o número 1 ali por muito tempo, né? Sim. Ali na Red Bull. Óbvio que chegando um Alonso ia dividir a atenção. Mas a gente nunca sabe. Imagina se ele chega lá e toma um pau do Verstappen. Ele podia queimar um pouco não a história dele, obviamente, mas não é legal tu terminar a tua carreira na Fórmula 1 tomando um puta pau de um Verstappen, entendeu? Então acho que mesmo se existissem conversas, eu escolheria ir para Mercedes, que eu acho que ele e Russell também é uma dupla de pilotos muito forte. O Russell, depois de vários campeonatos que o Hamilton ganhou, chegar lá e andar de igual para igual com o Hamilton, acho que surpreendeu muita gente. Muita gente sabia do potencial, obviamente. O Toto não colocou ele
lá à toa, eles sabiam do potencial do Russell, mas eu acho que seria uma dupla muito, muito forte, Alonso e Russell, e eu tenho certeza que acho que eles voltariam a brigar. Voltando um pouco pro Kimi Antonelli, que vocês comentaram antes, eu acho que é um cara realmente, que nem eu falo sempre, fora da curva, é um cara muito, muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles pularam etapas. Eu acho que isso pode fazer falta, principalmente no primeiro ano de Fórmula 1. Ele não tá lá à toa na Mercedes, eu acho que ele é realmente muito, muito bom. E mesmo que o Toto demorou ali para confirmar ele na vaga, com certeza ele viu algo muito positivo nos testes que ele fez com a Mercedes. Mesmo que ele bateu, fez algumas coisas, eu acho que com certeza foi muito positivo para a equipe. E eu acho que ele é um cara muito rápido. Mas eu acho que um primeiro ano dele, eu posso estar errado. Pode ser que ele chegue no primeiro ano de Fórmula 1 junto com a Mercedes e tenha um ano fantástico, mas eu acho que os anos que ele acabou pulando, eu acho que podem fazer falta aí num primeiro ano de Fórmula 1. Acho que, independente do talento, do gênio que é o piloto, ele precisa fazer degrau por degrau, escada por escada, fazer o ano de regional que ele fez muito bem, Fórmula 3, Fórmula 2, e aí chega no topo ali, mas muito, muito bem preparado. Eu acho que ele é muito bom, mas eu acho que pode fazer um pouco de falta aí as etapas que ele pulou. Pulou a Fórmula 3 e não teve uma campanha tão boa assim na Fórmula 2. Limitado pelos problemas do carro da Prema. Sim, mas, né, assim, a gente conversou aqui há algum tempo, algumas semanas, com o Rubem Carrapatoso, ele acha que não, esse cara é bom, vai acostumar e tal. Eu acho que ele precisaria, na minha visão, de um tempinho ali, né, maturar um pouco mais para conseguir, especialmente, ele entrar nessa fria que é simplesmente substituir Lewis Hamilton. Chega com uma pressão muito grande, né? Sim. Mesmo que ele é um novato, que ele tá chegando de um ano de Fórmula 2 e que, querendo ou não, substituir Hamilton na Mercedes não é fácil, né? Do lado de um Russell que tá andando muito bem. Que nem eu falei, repito, acho que é um gênio do esporte, acho que ele é muito bom, ele comparado com poucos aí, mas acho que talvez um começo de temporada um pouco abaixo do que ele poderia ter pelo talento e pelo piloto que é, mas com certeza do meio pro final da temporada ele vai com certeza incomodar bastante. Eu me lembro muito bem, inclusive, naquele treino livre da Itália Que ele bate, a quantidade de pessoas nas redes sociais falando, né, tá vendo? O cara não é tudo isso, vocês estão superestimando ele, até para evitar esse tipo de coisa, né? Eu acho que, enfim, mas o Toto Wolff, em tese, sabe o que faz, já vai, apesar de, como a gente falou, ter hesitado um pouco em confirmar 100% o Kimi Antonelli na Mercedes para esse ano, né? Confirmou. Então, é a fé dele que está em jogo. Agora, o prato principal, talvez, podemos dizer assim, Guilherme. O mais público de todos os rumores. O mais público de todos, que eu acho que esse bobear nem acabou ainda. Não acabou, não vai. Né? O Toto Wolff deve ir para casa, assim, alguém tá dirigindo, ele fica no celular, ele olha o telefone. Manda um oi sumido. Max Verstappen, quando será que eu vou ligar para esse número que tá aqui para fazer aquela proposta? E aí? É o mais público, né? O Toto o ano inteiro falando, queremos o Max Verstappen. E eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a tendência é o Verstappen, se a Red Bull, virando o ciclo de regulamentos em 2026, não entregar um carro bom, o Verstappen não vai para a Mercedes. O Verstappen vai atrás de Adrian Newey na Aston Martin e não na Mercedes. Ele vai atrás da Honda, mas ele não vai atrás da Mercedes. Então eu acho que assim, o Toto vai ficar pedindo e não vai rolar. Seria uma dupla... Assim, o que dizer? O Russell... Se isso se confirmasse, o Russell ia chorar de tristeza, porque ele ia saber que o dele tá na reta. Porque ele ia perder o papel de líder da equipe, coisa que ele nunca foi muito, porque tinha o Hamilton do lado. Teria o cara que teria total preferência pra absolutamente tudo. E com a questão do Kimi Antonelli, ele sabia que ele seria chutado a qualquer momento. E aí o Russell podia acabar indo pra Red Bull, como muito se especulou também. Não seria... também das mais bombásticas, mas é interessante isso, né, Arthur? Porque o Toto Wolff dá demonstrações que ele sempre cita que ele perdeu o Max Verstappen para a Red Bull, né? E tanto que ele
essa fixação dele para com o Andrea Kim Antonelli é para justamente não se repetir a história, né? Então, você acabou de falar aqui sobre o Andrea Kim Antonelli, né? Será que isso perturba tanto ele, o Toto Wolff, né? E ele, até hoje, né, ele fica nessa, né, do Verstappen. Como seria uma dupla Verstappen e Andrea Kim Antonelli, ou Verstappen e George Russell para um primeiro ano? Como que você imaginaria essa dinâmica? Então, Verstappen na Mercedes seria algo diferente, né, de ver. Eu acho que... Ainda mais depois de 2021, né? Exato. Eu acho que essa aposta também, muito bem mencionada, do Toto Wolff com o Kim Antonelli, eu acho que pode ser muito pelo fato de ele ter falado que ele perdeu o Verstappen para a Red Bull. Então, ele está fazendo essa aposta justamente porque ele sabe o talento do Kim Antonelli e ele acha que o Antonelli pode ser um futuro campeão de Fórmula 1, como eu também acho que ele pode ser, num futuro muito próximo. Então, ele não quer repetir o erro, né? Se foi um erro. Então, acho que isso é legal demais. Eu já vi várias declarações do Verstappen falando que ele não tem vontade de ficar na Fórmula 1 para sempre, como um Hamilton, como um Alonso. Eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto é um pouco de mídia. Eu acho que o Verstappen tem uma cabeça muito madura hoje em dia, né? Diferente de quando ele chegou na Fórmula 1, que ele batia bastante, que ele era um dos mais rápidos sempre. Hoje é um dos caras mais maduros que eu vejo ali, um cara muito arrojado, mas um cara que hoje ele sabe um pouco a hora de, tipo, vou dar uma segurada porque eu preciso ser campeão agora. E coisa que quando ele estava disputando o campeonato com o Hamilton lá em 2021, ele não pensava, é tipo, ou vamos bater ou vamos ganhar, né? Então, eu acho que o Verstappen é um cara muito mais maduro hoje. Eu, na minha percepção, não sei porquê, mas eu vejo ele se aposentando na Red Bull. Eu não vejo ele em outra equipe hoje, até pela toda a relação que ele fez, todos os campeonatos que ele ganhou. Eu vejo muito ele, talvez, disputando mais esse campeonato agora de 2025. Não sei, a gente nunca sabe como esperar. A Red Bull já veio numa queda de desempenho em 2024, a gente não sabe como é que vai ser em 2025. Eu acredito que eles sim vão disputar o campeonato para vencer de novo. Não sei se vão sobrar como lá em 2023, 2022, mas eu acho que eles vão ser uma força para ganhar o campeonato. Não vejo o Verstappen na Mercedes no futuro próximo, talvez em alguma outra equipe, numa Aston Martin, talvez. Mas eu, no fundo, por todas as declarações que ele fez, ele falou: putz, eu não quero ficar minha vida inteira com ele de Fórmula 1, é algo que eu amo fazer, mas talvez ele gosta muito de simulador, ele já tem uma equipe de GT3, ele já tem talvez algumas outras coisas encaminhadas, talvez ele faça alguma outra corrida, mas a gente sabe que Fórmula 1 são várias corridas no ano, exige uma dedicação imensa, então óbvio que ele é muito novo, então ele falando em aposentar já a gente fica com o pé atrás, talvez é um pouco mais da boca para fora do que realmente... A gente sabe que não é fácil aposentar de algo que sempre foi o sonho dele, mas ele vencendo tantos campeonatos, talvez ele queira se dedicar um pouco para outra coisa. Então, vamos ver como é que vai o futuro. A gente sabe que ganhando é fácil falar em aposentar no auge. Opa, talvez Rosberg que diga. Exato, talvez ele tenha um ano difícil em 2025 e ele mude o pensamento, putz, eu preciso ir para outra equipe para ganhar o campeonato, e aí aposentar vencendo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Olha só, quero virar a página aqui, Guilherme, porque o Arthur está aqui com as novas roupas aqui da Texaco e explicar como é que foi, que aconteceu, como que chegou, como iniciou esse approach da sua nova fase, o que você espera também na Crown Racing, a equipe do grande William Luby, né, e as suas expectativas para 2025 na Stock Car. Pô, foi anunciado ontem e então, depois do anúncio, primeiro papo que a gente tá tendo, eu vestindo a camisa da Texaco, então muito feliz em poder estar aqui. Eu falo que a Texaco é uma marca que eu sempre admirei muito, eu sempre via nos carros aí de grandes nomes, né, no automobilismo. É uma equipe, a Texaco no caso, já foi tetracampeã da Stock Car, então eu sendo representante aí pro ano de 2025, eu fico muito, muito honrado. Uma marca global, uma marca centenária que acredita Sim. em inovação, então eu acho que tem tudo a ver com essa nova era da Stock Car, com os SUVs, com tudo mudando, então acho que não tinha maneira melhor para a gente formar essa parceria dentro de uma equipe que é a Crown,
que é uma equipe vencedora na Stock Car, né? Já foi bicampeã, se eu não me engano. E chegar aí num momento muito bom da categoria, né? Um momento que a categoria cresce bastante. Para mim é uma grande honra. E voltando, né? Eu já tive a experiência de correr com a Texaco lá em 2023, uma corrida substituindo a lenda Tony Canaan. Sim. Então foi uma grande honra para mim. Foi uma etapa muito positiva, talvez me colocou no lugar que eu tô hoje para voltar a ter conversa com a Texaco. Mas óbvio que não posso esquecer de agradecer a todo mundo que contribuiu para minha carreira. 2023 acabei ficando sem vaga por motivo de falta de patrocínio. A Texaco me colocou para uma corrida. No ano passado fiz minha estreia na Stock Car, um ano muito positivo. Então agora voltar a representar as cores da Texaco para mim, grande felicidade. Não vejo a hora de sentar no carro e logo e acelerar. 4 de maio, início da temporada da Stock Car, né? Interlagos, né? A memória não me pegou. Agora, como piloto, né? Assim, como é que você vê o seu segundo ano ali completo, né? Como que você acredita que vai evoluir? E o fato de ser um carro novo, todo mundo começando do zero, se você de alguma maneira acha que pode aí dar um pulo do gato aí? Bom, acho que sim, né? Eu chego na categoria no ano 2024, num carro que tinha um projeto desde 2009, se eu não me engano, o mesmo chassi desde 2009. Então, obviamente, tinham vários pilotos experientes que tinham uma aproximação com o carro há bastante tempo. Então, eu já sabia todos os detalhes. Eu chego no final da era dos sedãs, né? Depois de 45 anos, a gente vai mudar para os SUVs. Então, com certeza eu acho que vai zerar um pouco o jogo, como a gente fala. Eu acho que para os novos talentos aí chegando na Stock Car há pouco tempo, eu acho que, não que seja uma vantagem, mas pelo menos zera o jogo para todo mundo. Então eu acho que a gente tem bastante chance de ter um ano positivo, que nem eu comentei antes. Chegando numa era nova, é tudo novo para todo mundo. A gente não sabe o que funciona, o que não funciona, a gente vai ter que aprender todo mundo junto. Mas chegando numa estrutura como a da Crown, junto com o William, todo mundo muito empenhado a fazer dar certo. Eu tenho certeza, eles tiveram um ano muito bom em 2024. E eu tenho certeza, a gente sabe que independente da mudança de carro, mudança de tudo, equipe vencedora normalmente se mantém vencedora. Eu acho que a gente tem muito o que trabalhar no começo do ano para chegar o mais próximo do acerto que a gente gostaria aí no começo do ano. Acho que quem se adaptar melhor com o carro novo com certeza vai ter uma vantagem competitiva aí no começo, mas que nem eu falei, todas as decisões elas são muito bem pensadas. Eu obviamente sempre admirei a marca, admirei a equipe, era uma equipe que eu sempre quis fazer parte, então tenho certeza aí que a gente vai fazer um grande trabalho junto. Você mora onde? Eu tô morando em Vinhedo hoje. Em Vinhedo. Né? Até porque a equipe que você trabalhava também tem a sede em Vinhedo, mas como é que vai ser essa logística sua para o Rio de Janeiro, né? Isso, a Texaco hoje tem toda a sede dela da empresa no Rio de Janeiro. A equipe Crown hoje tem a sede em Americana, então muito próximo de Vinhedo. É americana. Então, não sei exatamente onde eu vou... Como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer. Hoje eu tô passando minhas férias, mas a pré-temporada que eu tô fazendo é tudo no sul, com os amigos, família, meu preparador de lá. Então é um momento também de relaxar um pouco. Os carros não chegaram para as equipes, então não tem muitos dados a serem coletados ainda. Acabo treinando bastante de simulador, para realmente, que nem eu falei, gosto de manter ativo, fazer o máximo de largadas possíveis, bater roda, também aproveitar um pouco. Mas a gente fala muito como piloto que a gente tem que estar no lugar que a gente se sente bem, lugar que a gente também consegue esfriar a cabeça, treinar, fazer realmente uma boa pré-temporada, uma pré-temporada mais longa, né? Só 4 de maio a primeira etapa. Faltam 2 meses ainda. 2 meses, não, então... 3? Não, 3? Não, mês 2, fevereiro, março, abril, maio. 3 meses ainda. Tem 90 dias. Então, até como eu tava no sul, cheguei ontem em São Paulo. Provavelmente vou dar uma passada lá na sede da Crown. Os carros não estão lá, mas para manter... Sim. Pra gente começar a criar essa sintonia como time. Mas acho que vai ser legal demais.
A gente vai voltar a falar de Stock Car, Arthur. Muita gente pergunta, creio que é a curiosidade de muita gente também, o seu irmão, né, que competiu na Indy. O que ele anda fazendo? Ele deu uma desaparecida da mídia e tal. O que ele anda fazendo? Como é que tá o Matheus? O Matheus tá super bem, a gente estava até comentando, hoje ele mora nos Estados Unidos, acabou indo para lá bastante cedo, ele correu na Europa, foi campeão de Fórmula 3 inglesa, e foi para Indy Lights, Fórmula Indy, e teve 2 anos difíceis na Indy, né? Uma equipe com pouco orçamento, algumas coisas faltavam, ele era companheiro do próprio Tony Kanaan. Sim. Na Foyt, né? Isso, na AJ Foyt, até aquele carro que tá ali atrás. Bem lembrado, olha só. Então eu tava olhando pra ele, tava umas boas lembranças. Acompanhei bastante de perto porque eu tava nos Estados Unidos na época, né, que ele tava correndo de Indy, eu corria de Fórmula 4. Então eu acompanhei bastante de perto, a própria Indy 500 teve boas corridas. Mas as coisas não se encaixaram, a gente sabe que independente de qualquer coisa, o automobilismo e o esporte em si, ele é feito de resultados. E por algum motivo as coisas não encaixaram, uma pena. E aí acabou correndo 24 horas de Daytona, fez algumas corridas de protótipo. Acabou ficando, infelizmente, 2 anos parado por falta de patrocínio. Mas sempre se manteve ativo no meio. Hoje ele é um team manager numa equipe das categorias de base da Fórmula Indy. Então ele faz todo o trabalho de coach, ele testa os carros, ele acaba fazendo bastante coisa dentro da equipe, analisa dados. Então ele é uma peça fundamental lá na equipe hoje. Até a gente estava comentando que ele acaba trazendo bastante brasileiro para correr nos Estados Unidos. Sim. Por conta disso. O próprio Kiko Porto, que foi campeão da USF 2000, estava na equipe do Matheus, então eles tiveram um contato bem próximo. O Lucas Fecuri, que era um cara que eu fazia coach também, correu na equipe. A gente tem o Nicolas Monteiro hoje também lá na própria equipe da D-Force, então ele acaba trazendo bastante brasileiro, tem um contato bastante com eles. Mas a gente fala que o Matheus, eu como irmão é difícil falar, né? Porque dentro de casa. Mas é um talento desperdiçado não, porque ele continua no mundo, mas na própria Fórmula Indy, né? Eu acho que tinha bastante coisa para fazer ainda. Ele teve algumas decisões no meio do caminho lá entre AJ Foyt e outras equipes. Na época que talvez uma decisão teria mudado o caminho, mas hoje é muito fácil de falar, né? Sim. Hoje, depois engenheiro de obras concluídas, né? Exato. Hoje é muito fácil de falar. Talvez alguma decisão teria sido diferente, um contrato menor numa equipe melhor ou um contrato de 2 anos numa equipe menor. Só que na época o Tony trazendo todos os engenheiros da Ganassi, não sei se vocês acompanharam um pouco mais de perto, mas como a Foyt sempre foi uma equipe que teve dificuldades financeiras, mas o Tony indo para lá no ano de 2018, levando todos os engenheiros da Ganassi, era algo que era uma aposta, né? Sim. Não foi exatamente como gostaria, mas hoje corre de GT4, está se mantendo ativo, e eu acho que as portas aos poucos vão se abrindo de novo e espero que as coisas comecem a encaixar. Será o seu convidado se a Stock voltar a fazer aquela corrida de duplas? Olha, legal, hein, pô? Dupla de irmãos. Eu não podia voltar a ter a corrida de duplas. Pô, era muito legal. Se tivesse a corrida de duplas, não teria dúvidas que ele seria o meu convidado, já dando spoiler, claro. Né? Eu gostaria muito que tivesse a corrida de convidados, mas também me colocaria numa fria, porque se ele andasse melhor que eu, talvez até Chaco colocaria ele no meu lugar. Tá vendo? Mas muito bom. Agora, muita gente é perguntado, né, Guilherme, sobre como está a situação do mercado de pilotos da Stock Car. Tem muita coisa ainda para acontecer. Vou até colar aqui de novo, se me perdoe. Vamos pegar a lista. Deixa eu pegar a lista aqui. Né? Vale lembrar, eu vou falar aqui só os confirmados. Então, boa. Assessores de imprensa, calma. Não vou soltar aqui o que eu já sei. Então, só os confirmados, tá? Teremos... Vamos começar com as equipes Chevrolet, né? A escuderia Chiarelli, que é a do Cacá Bueno e o Lucas Coll. Isso já está confirmado, tá? A Amadeus Vogel, Gabriel Casagrande e Lucas Forest. Mantendo, né? Mantendo também, né? As que não tem o asterisco, tá, Gui? Eu sei. Tá. A escuderia Bandeiras. Não precisa editar não, tá, Jeff? Fica tranquilo.
que é o Átila Abreu e o Enzo Elias, também já está confirmado. O lado Chevrolet da bandeira. Chevrolet da depois bandeira. A gente vai falar do lado Mitsubishi. A TMG, o Felipe Massa e o Rafael Suzuki, que foi confirmado na semana passada. Tá? E a Cavaleiro, que tem o Ricardinho Maurício. Ponto. E a definir. A definir. Fala a Toyota aí, mas respeitando os pontos de vamos lá, então. Full Time Sports ainda não tem nenhum piloto oficialmente confirmado. Ipiranga vai manter a dupla mais um ano, César Ramos e Thiago Camilo. Full Time Cavaleiro, Rubinho e Denis Navarro. A Crown, temos aqui um dos representantes, o outro a gente deixa no ar. E a Car Race KTF com o Rafa Reis. É isso, então tem algumas declarações. Você que acompanhou, inclusive, a gente no estúdio da Stock lá em Interlagos, viu a declaração do Maurício Ferreira, que basicamente os substitutos do Leite, né, devem ser, segundo o próprio Maurício, o JP de Oliveira, piloto brasileiro que tem um enorme sucesso no Japão, e também o campeão da Stock Series, que volta, graças a Deus, a se chamar Stock Light esse ano. Né? Stock Light é Stock Light, né? Todo mundo entende o que é a categoria. Obrigado, Vicar. Que, no caso, como ele apontava ali o campeão da Stock Light, deve ser, obviamente, o Arthur Gama, mas isso não deve... ainda não, aliás, isso deve acontecer, não está 100% confirmado, pode acontecer. Bom, desse mundo dá muita reviravolta. Mitsubishi que volta. Grande novidade. Manda bala aí, Gui, eu tô falando muito. Vamos lá, então. Dando 40 dos dentes aqui daqui a pouco. RC Eurofarma, Gaetano de Mauro e Felipe Fraga. RCM, Bruno Batista e Ricardo Zonta. Pole, Daniel Serra e Kodair. A KTF ainda com os asteriscos. E a Escuderia Bandeiras, parte 2. A Bandeiras, né, a nova equipe do Átila, com 2 carros Chevrolet e 2 carros Mitsubishi. Os Mitsubishi, Nelsinho Piquet e Vicente Origi. Então, temos aí basicamente esse quadro momentâneo da Stock Car. Obviamente, quando você estiver ouvindo isso, já pode ter mudado. Né? Como o Guilherme falou, tem aí um chão, né, longo aí pela frente. Tem os pilotos que a gente sabe que estão encaminhados, que devem estar ali no grid por uma determinada equipe. Só que até para não atrapalhar os negócios, né, Gui, a gente efetivamente evita soltar aí. Política da boa vizinhança, basicamente. Basicamente. Porque é assim, o que acontece muito, por que a gente não fala? Vou escolher o seu exemplo porque o caso da Texaco é um pouco diferente, mas, por exemplo, uma equipe que luta ali para fazer o budget, ali, inclusive, a gente sabe que, obviamente, o carro novo é mais caro. Se a gente anuncia, fala, fulano vai para tal lugar, e a negociação ainda está em andamento, eu sou o chefe de equipe, o Guilherme, ele fornece tablets que vai patrocinar a minha equipe. Ele fala assim, eu vi no Motorsport que você já fechou, que já estava fechado com o piloto. Então, aquela nossa proposta vai ser, em vez de 10x, vai ser 4x. Então, a gente acaba interferindo, mesmo sem querer, a gente acaba interferindo na negociação, complicando a vida dos negócios das equipes. E até o Arthur pode falar melhor sobre isso, né? O automobilismo brasileiro é uma coisa grande, mas ainda é um mundo muito pequeno. São os mesmos players que estão envolvidos, as mesmas marcas. Então, é um cenário complicado, né? Não tem sido fácil nos últimos anos essa questão de fechar o orçamento, trazer os patrocinadores para poder fechar uma temporada completa. Exato, até porque a vinda do carro novo, cada vez o orçamento fica mais alto, fica mais difícil e não tá fácil, né? Então... até agradeço vocês, né, por não talvez saberem que eu estava na Texaco e não divulgarem isso. Eu acho que é bastante legal. O seu era um dos asteriscos aqui da lista. Aliás, a tabela que eu mandei pro Guilherme com teu nome ainda tá no asterisco ainda. Agora já pode tirar, desde ontem pode tirar. Tá tudo certo. Mas, não, bacana demais. A gente, obviamente, vem conversando há bastante tempo. E eu tive que segurar bastante tempo também, porque o anúncio vai ser começo de janeiro, e aí vai indo, e aí até porque tem ansiedade também, né? Exato, e aí pessoas que escutam falar, mas isso é verdade, e daí eu, por contrato, também não posso falar, né? Então, é difícil segurar a emoção, mas agora, graças a Deus, anunciado, agora a gente pode falar. Tá certo. Arthur, eu quero agradecer demais mesmo a sua presença aqui, ainda mais nesse momento tão especial para você na sua carreira. Falar um pouco de Fórmula 1, falar um pouco também da Stock Car e vai lembrar que as portas aqui estão sempre abertas e a gente vai te encher o saco durante esse ano ainda.
Pô, obrigado, Eric e Gui, pelo papo. É legal demais aí falar sobre corrida. É uma das coisas que eu mais gosto na vida, né? Além de correr, um fã de automobilismo. Então, tô sempre acompanhando aí também o podcast de vocês. Obrigado. Muito legal bater esse papo com vocês. Espero voltar em breve aí com um troféu. Normalmente a gente é pé quente aqui, hein? Opa, aí sim, hein? Então, Normalmente... espero que sim. Mas obrigado de novo pelo convite. Espero voltar em breve a gente bater um papo aí depois que começar as corridas, falar um pouco do início de campeonato, tanto da Fórmula 1, Stock Car, qualquer categoria, a gente tá aí pronto para conversar. Obrigado de novo. Até pra gente ouvir os pilotos falando o que eles acharam do novo carro, né? Como é que tá aí essa nova era dos SUVs. É isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse papo muito legal com o Arthur e com o Guilherme. Olha, estou elogiando o Guilherme, hein? Milagre. Mas é isso. Você que está assistindo a gente, acompanhe o nosso conteúdo aqui. E para isso, eu sempre vou dar aquela dica de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ative as notificações. Tem sempre conteúdo muito legal. Acompanhe também o motorsport.com nas redes sociais e o site, obviamente, motorsport.com. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.